Está começando agora, na Rádio Catedral SJT, o seu momento de fé, reflexão e esperança. O Senhor é meu pastor, com o Padre Gessé, de Cuiabá, Mato Grosso. Prepare o coração e a mente, porque Deus tem uma palavra especial para a sua vida hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus. Está no ar mais uma edição do programa O Senhor é o Bom Pastor, aqui pela Rádio Catedral SJT. Este é um espaço de encontro, oração e reflexão da Palavra de Deus, que neste momento, ao entrar em sua casa, em seu coração e na sua vida, sejam iluminados pela presença do Bom Pastor. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Longos dias. Iniciarmos o nosso programa na presença de Deus é reconhecer que Ele é o centro da nossa vida. O Senhor é o bom pastor que nos guia, mesmo quando os caminhos parecem incertos ou difíceis. Quando confiamos nele, nós aprendemos a caminhar com coragem e esperança, sabendo que nenhuma dificuldade é maior do que a sua força e o seu amor. Que possamos abrir o nosso coração e deixar que a sua palavra nos conduza, guiando nossas escolhas e ações. Rezemos juntos a oração do Espírito Santo, pedindo sabedoria, discernimento e força para seguir no caminho que Deus traçou para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes
servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Querido irmão, querida irmã, a dinâmica do reino de Deus, em que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, é o tema que vai iluminar a reflexão desta nossa noite. Porque geralmente estamos acostumados a ver as pessoas buscando desenfreadamente os primeiros lugares, ainda que seja em competições que nem sempre primam pela ética, pelo respeito ao próximo. Porque neste mundo, primeiro é quem consegue visibilidade, fama, prestígio, os que têm algum tipo de poder, de posses, os que se destacam por algum feito, ou simplesmente por ter vencido competições das mais variáveis possíveis. Ou seja, uma sucessão de situações que discrimina e às vezes até oprime muitos daqueles que estão concorrendo. Assim é a dinâmica deste mundo, com competições e privilégios para os que possuem algum tipo de poder. Jesus, no entanto, ele nos apresenta outra dinâmica para o reino dos céus. Nela, os primeiros são os que aqui estão nos últimos lugares, ou seja, os pobres, os oprimidos, os aleijados, os que se enquadram nas mais diversas categorias de excluídos e os que também a estes defendem. E quando nós falamos, e quando Jesus fala de pobre, não é simplesmente pobreza material, financeira, mas é a pobreza do despojamento de tudo aquilo que te atrapalha a de fato se conectar com o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de amor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser moldado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quero ser
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Teremos agora o momento da palavra de Deus. É a hora de abrir o coração para escutar o Senhor que nos fala pela Escritura. A palavra de Deus é luz para os nossos passos e sustento para a nossa vida. A reflexão da palavra de hoje será do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem um pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que eu combinei com você. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essas são para nós palavras de vida eterna. E que as palavras do Santo Evangelho perdoe todos os nossos pecados. Querido irmão, querida irmã, Deus, Ele eleva os pequenos e esquecidos. Ele lhes concede um lugar de destaque no seu reino, tratando-os com igualdade, como nós vemos no Evangelho de hoje, o qual traz para nós a reflexão os trabalhadores da vinha. Todos foram chamados para trabalhar na vinha de um certo homem, porém em horários distintos. O patrão, então, pagou a todos os que havia combinado, mas os que foram contratados primeiro sentiram-se injustiçados ao verem os últimos recebendo o mesmo valor e sendo pagos antes deles. Era um sentimento tipicamente humano, que classifica as pessoas usando outros critérios e não os da justiça e do amor. Todos eram desempregados, estavam sentados na praça esperando a ser contratados. Todos necessitavam do dinheiro,
tanto os que trabalharam o dia todo, quanto os que trabalhavam apenas as últimas horas do dia. Quem os contratou quis ser bom com todos eles, pagando justamente a todos, mas ele foi mal compreendido. O Evangelho de hoje nos ensina mais um pouco sobre a misericórdia de Deus e o chamado que ele faz a todos. Também ele nos leva a rever nossos conceitos e dissipar, tirar, arrancar dos nossos corações o preconceito, porque às vezes pensamos que somos melhores do que os outros, mas Deus valoriza a todos, principalmente aqueles que ninguém valoriza, os pequenos, os fracos, aqueles que estão distantes da justiça, do poder público. Diante disso, não julguemos os outros usando critérios econômicos, sociais, culturais, ou aqueles critérios que nós mesmos trazemos como sendo preconceitos que aprendemos ao longo da nossa vida também. A reflexão que eu sempre faço quando leio este evangelho é que aqueles trabalhadores que ficaram ali desde a madrugada na praça, porque era assim que ocorria, eles ficavam ali sentados na praça esperando que algum dos camponeses, dos fazendeiros passassem e os convidassem para ir trabalhar na vinha, na lavoura, na roça. Então aqueles que estavam desde madrugada foram contratados logo cedo. Eles trabalharam mais do que os outros que foram contratados às 15 horas. Só que estes que foram trabalhados às 15 horas, apesar de terem trabalhado menos, sofreram mais. Podemos até imaginar aquele trabalhador às 15 horas da tarde, sentado, desde cedo, pensando novamente que vai chegar em casa sem o sustento para a sua família. Às vezes um pão para dar para o seu filho. Aquele que foi contratado de madrugada trabalhou mais, mas sofreu menos. Este que trabalhou menos, mas sofreu mais. E é no sofrimento, no escondido, no seu secreto, que Deus vê a sua angústia. Eu não sei qual é o problema que você está tendo hoje na sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas saiba que Deus sabe. Deus vê tudo aquilo que está oculto, está escondido. E Ele quer satisfazer a sua vida de todas as necessidades que você está precisando nesse exato momento. Basta que você confie nele e abra o seu coração para que Ele possa fazer morada em sua vida, em sua casa, em seu trabalho. Não há nada neste mundo alheio aos olhos misericordiosos e bondosos de nosso Deus. Deus age com justiça e com amor. Às vezes você acha que está sendo injustiçado, mas saiba que a justiça de Deus, esta nunca falha. E Ele tem preparado para ti tudo aquilo que você precisa para continuar nessa sua caminhada de fé. Deus é capaz de transformar tua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz.
deixar de te amar. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Você está acompanhando o programa O Senhor é Meu Pastor, aqui na Rádio Catedral SJT, com o Padre Gessé. Queridos ouvintes, eu quero neste momento agradecer a cada um de vocês que está ligado aqui conosco. Que bênção poder compartilhar a palavra de Deus com tantas pessoas sedentas de amor e de esperança. Continue firme na caminhada, meu irmão, porque Deus está falando ao seu coração. Mesmo que as lutas sejam grandes, o Senhor, Ele é maior e está do seu lado sempre. Muito obrigado por fazer parte desta família que cresce a cada dia em comunhão com Cristo. Que Ele derrame sobre você paz, saúde e alegria. E se você não conseguiu acompanhar desde o início o nosso programa, você pode revê-lo lá no site da Catedral SJT, acessando www.catedralsjt.com.br. Aí você vai lá na opção de podcast e pode rever não somente este, mas outros programas que também estão lá disponíveis. Meu irmão, minha irmã, ouça essa canção que eu ofereço para você com muito carinho, que fala sempre da presença poderosa de Deus em nossa vida.
verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro 1000 abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Agora, no programa O Senhor é Meu Pastor, vamos recordar a vida e a missão profética do nosso fundador jurídico, Dom Carlos Duarte Costa. Um testemunho de fé, coragem e compromisso com o povo de Deus. Este é o Momento Dom Carlos. Durante seu ministério episcopal, Dom Duarte se destacou pela defesa dos pobres, pela denúncia das injustiças sociais e pela busca de uma igreja mais simples, comprometida com a realidade nacional. Suas críticas à aliança excessiva entre o Vaticano e os interesses políticos e econômicos do Brasil levaram a conflitos com a Santa Sé. Entre suas propostas estavam a defesa do celibato opcional para os padres, a tradução da liturgia para o português e uma igreja nacional, autônoma, livre da interferência estrangeira, mas mantendo a fé apostólica e os sacramentos. Em 1945, após atritos crescentes com o Vaticano e a consequente excomunhão, Dom Carlos Duarte Costa fundou, no Rio de Janeiro, a Igreja Católica Apostólica Brasileira, ICAB, no dia 6 de julho de 1945. A ICAB nasceu com a missão de ser uma igreja católica, mas independente de Roma, com forte identidade nacional, mantendo a sucessão apostólica, os 7 sacramentos e a doutrina cristã, porém com reformas que considerava necessárias para aproximar a Igreja do povo. Entre os princípios defendidos por Dom Duarte e incorporados na ICAB estavam: celebração da liturgia em português, para facilitar a compreensão dos fiéis; permissão do casamento para os sacerdotes; maior participação dos leigos na vida da Igreja; atuação social voltada para os pobres e marginalizados; autonomia em relação à autoridade papal, preservando a fé católica e os princípios apostólicos;
Dom Carlos Duarte Costa faleceu em 26 de março de 1961, mas deixou um legado profundo de fé, coragem e compromisso com uma igreja renovada e próxima do povo brasileiro. A ICAB, que ele fundou, continua presente no Brasil e em outros países, mantendo viva a memória de seu fundador e a missão de ser uma igreja católica, apostólica e brasileira. São Carlos do Brasil, nosso protetor, dai-nos vossa bênção, dai-nos vosso amor, e a vossa igreja, para com santo amor, plantemos a semente do Evangelho do Senhor. Plantemos a semente do Evangelho do Senhor. São Carlos do Brasil, nosso protetor, dai-nos vossa bênção, dai-nos vosso amor. São Carlos do Brasil, nosso protetor, dai-nos vossa bênção, dai-nos vosso amor. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro 1000 abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos.
No programa O Senhor é o Meu Pastor, começa agora o momento da oração. Com fé e confiança, unamos nossas vozes ao céu. Orar costuma fazer bem. Pai querido, nós estamos aqui para agradecer por este momento de comunhão e por cada pessoa que está conosco. Obrigado por este dia, por cada respiração, por cada oportunidade de viver na Tua presença. Mas também, Senhor, queremos pedir a Tua proteção sobre a nossa vida. Guarda-nos do mal, ó Deus. Livra-nos de todo perigo. Afasta de nós a violência, as doenças e tudo aquilo que não vem de Ti. Protege, Senhor, as nossas famílias, nossos filhos, nosso trabalho e nossos sonhos. Que possamos descansar em Ti com a certeza de que nada nos faltará, porque Tu és o nosso bom pastor. Receba esta oração, ó Deus, como sinal da nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus, amém. Te convido, meu irmão, minha irmã, a repetir comigo a oração que o próprio Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, meu Pai. Seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Seja feito assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Querido irmão, querida irmã, como foi bom partilhar este tempo com você aqui no nosso programa O Senhor é o Bom Pastor, na Rádio Catedral SJT. Que a esperança e a fé estejam sempre presentes no seu coração. E se perdeu algum detalhe ou deseja ouvir novamente o programa de hoje, ele já está disponível no podcast da Rádio Catedral SJT. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volva para ti o seu rosto e te dê a paz. E que Ele te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima.
Você acabou de ouvir o programa O Senhor é Meu Pastor, com o Padre Gessé, de Cuiabá, Mato Grosso. Aqui na Rádio Catedral SJT. Uma emissora da Igreja Católica Apostólica Brasileira. A igreja que ama você.